Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Que vocês aí possam ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, independente aí do momento que você vai ver este vídeo. Algumas pessoas vão estar vendo ao vivo, né, pelo meu Facebook, e outras vão estar vendo este vídeo que também é gravado e postado no meu canal do YouTube. Peço a você que gosta e que percebe a necessidade, né, de viver um evangelho verdadeiro, de conhecer mais a Deus, um evangelho que aquele a qual Jesus Cristo deixou, né, para nós. Inscreva-se lá no meu canal, Estênio Jesus Cristo é o Senhor. Sempre eu vou estar postando no Facebook aí o link, é só você entrar lá e se inscrever e compartilhe, né? Hoje nós vamos estar fazendo a segunda parte da carta de Pedro, que se encontra no capítulo 2, né? Nós vamos estar fazendo essa parte, continuando aí falando de como viver em Cristo, né? Os irmãos aí não reparem, né? Eu estou cuidando do meu filho, então pode ser que tenha um barulhinho de fundo aí. E tem meus vizinhos aqui também, né? Então talvez vocês vão ouvir alguns barulhos aí, mas nada que vai atrapalhar de você ouvir a palavra. Então preste atenção na palavra de Deus, para que você possa aí se beneficiar e ter uma reflexão para a sua vida. Amém? Meus irmãos, no primeiro vídeo que está lá, essa é a segunda parte, nós falamos aqui na carta de Pedro, primeira carta de Pedro no capítulo 2, e nós vamos continuar falando de como se vive um cristão, né? No meio desse mundo tão conturbado. Como que vive um cristão, né? Como que nós devemos viver? E nós aprendemos aí nessa palavra que devemos viver liderados, né, como base através de Jesus, né? E que devemos sair de todas as coisas que não provêm de Deus, né? E para que não ficasse nas minhas palavras, né, até porque não é a opinião do Estênio, né, é Deus falando, nós falamos aqui sobre o que não são as coisas de Deus, né, o que a gente deve se livrar. E aí nós colocamos aqui a maldade, engano, hipocrisia, inveja, toda forma de falar mal do outro, maledicência, né, e que venhamos ser como crianças, desejando o puro leite, né? O leite materno, o leite que não é genérico, né? Através da palavra de Deus para nossa salvação em crescimento, né? Porque a nossa salvação, a transformação que Deus faz em nossa vida, ela dia após dia nós vamos evoluindo, né? Nós somos salvos mediante a graça, né? Não é dom nosso, mas é um dom que vem de Deus. Então o ser humano constantemente ele está em evolução. Lógico que não pratica mais o pecado, que é diferente, né? Erros, nós vamos muitas vezes aí na nossa caminhada provavelmente ter, né? Agora, prática de erro, ou seja, viver no pecado é outra coisa, né? Então é totalmente diferente e que muitas pessoas não entendem. Enfim, resumi aqui para vocês e a gente vai continuar falando agora de uma forma um pouco mais na prática, mas aqui Pedro vai falar aqui sobre os deveres que um cristão, um servo de Deus, um seguidor de Jesus Cristo
deve se portar mediante a sociedade, né? Por que Deus colocou no meu coração de fazer esse vídeo falando sobre isso? Porque hoje há um engano das pessoas no sentido de que coloca todo mundo no mesmo cesto, né? Então, por exemplo, um cristão que agride pessoas, que acusa pessoas, que quebra imagem, né? Essas coisas não vêm de Jesus. Jesus não ensinou nada disso. Mas também Jesus nos ensinou a respeitar o outro, ok? Mas não concordar com comportamento, que é a grande dificuldade das pessoas que não estão em Cristo, né? Elas falam assim: fulano está me julgando. A gente tem que tomar cuidado com essa ideia de julgamento, porque as pessoas que muitas vezes não aceitaram a Jesus, e quando eu digo de aceitar a Jesus, é no sentido de dizer assim: não, vou caminhar agora verdadeiramente seguindo a Jesus, né? Dizer com a boca que conheço Jesus, oro para Deus, é uma coisa totalmente diferente. O que eu estou dizendo quando eu digo de aceitar a Jesus é de caminhar como ele caminhou e ter ele como líder, né? Verdadeiramente um relacionamento com Deus. O que eu quero dizer é isso por quê? Porque tem que tomar um cuidado quando se fala dessa coisa de julgamento, porque um cristão verdadeiro ele não vai julgar. Mas muitas vezes ele também é entendido de forma errada, porque quando ele fala algo, soa como julgamento e muitas vezes não é. Eu até dei o exemplo aqui. Então, se eu roubo e uma pessoa diz para mim que eu sou ladrão, mas eu roubo, aonde está julgamento? Né? Aonde está o falso testemunho, se eu faço isso? Se eu sou mentiroso, né? E nos meus atos todo mundo vê que eu minto constantemente, vivo na prática da mentira, e alguém diz a mim assim: Stênio, você é mentiroso, tá me julgando? Quer dizer, não, né? E nesse caso não é julgamento, é no máximo e no mínimo uma conclusão e uma verdade. Então a gente precisa entender uma coisa para outra, né? E aí Pedro, no capítulo 2 do capítulo 1, ou da carta, a primeira carta de Pedro no capítulo 2, a partir do versículo 11, ele vai estar falando de alguns deveres que os cristãos, né, os seguidores de Jesus, têm que se portar diante da sociedade, e a gente vai aprender um pouco sobre isso. Então eu quero estar lendo aqui. Vamos lá? Ó. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo número 11. Diz assim, ó: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos neste mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída, Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus é fantástico. Aleluia, glória a Deus. Por causa do Senhor, se sujeite a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com devido respeito
e amem os irmãos e tenham a Deus, e temam a Deus, e honrem ao rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores, com todo respeito, não apenas aos bons, amáveis, mas também aos maus. Olha que profundo. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há de suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nem engano foi encontrado em sua boca. E quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados, pois vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Então, isso aqui, irmãos, é algo tremendo. É tremendo. Segunda parte que nós estamos fazendo aqui. Hoje, eu me observando e muitas vezes também orando a Deus, eu vejo como é difícil o povo de Deus viver este evangelho aqui, né? Esse é o evangelho verdadeiro, amados. Esse aqui não tem mistura nessa comida, né? Essa é a palavra de Deus. Esse é o leite puro, a qual Pedro menciona lá já no começo deste capítulo. Então você vê que a base do evangelho é o respeito ao próximo. O que eu não quero para mim eu não faço para o outro, e amar a Deus sobre todas as coisas. Só que há algo profundo aqui nessa carta, que é: eu amo ao próximo. Ou seja, o que eu não quero que façam para mim, eu não faço para o outro. Mas também tem o outro lado, que é aquilo que eu quero que façam comigo, eu faço com o outro. E tem um lado muito mais profundo que Jesus ensina. E não é porque eu faço algo para o outro, que eu quero que façam para mim, que o outro vai fazer. Você já parou para pensar nisso? Né? Quer dizer, não é porque eu respeito ao próximo, significa que o próximo vai me respeitar. Olha que coisa profunda. Porque muitas vezes na cabeça de um seguidor de Jesus, é assim: eu respeito, então a pessoa tem que me respeitar. E Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, já está nos exortando, dizendo: ei, não será assim. Esse é o princípio de Deus, mas não é o princípio do mundo. Qual que é o princípio do mundo? Eu respeito todo mundo, mas se o mundo, né, as pessoas do mundo, fulano me respeita, mas se eu puder ter vantagem sobre essa pessoa, eu vou ter vantagem. A pessoa é quietinha, ela não faz nada de errado ali, olha, ela faz as coisas corretas, mas eu vou fazer de qualquer maneira, e se puder prejudico o outro. E muitas vezes o cristão,
quando ele começa a passar por perseguições, que é o que a carta de Pedro vai nos ensinar, no capítulo 1 ele vai dizer que está ministrando aos peregrinos ou aos dispersos, né? Que por ter uma postura cristã, não uma fala cristã, postura cristã é maior, né? É maior. Como a gente falou no primeiro vídeo. Postura cristã é maior do que uma fala cristã, né? Nós vemos na boca de pessoas que não servem a Cristo muitas falas cristãs. Como eu já disse o exemplo aqui. Ah, tá me julgando? Deus não falou para aqui, não é para julgar? Quer dizer, pega tudo de fora de contexto. Não é verdade? Né? Deus falou que não é para julgar. Quer ver outra frase que fica muitas vezes na boca de pessoas que não servem a Jesus, mas que supostamente dizem que servem? Deus é amor. Isso aí fica julgando os outros. Deus não é isso não, viu? Deus é amor. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus ele é amor, mas no seu tributo, no seu amor tem os seus tributos de justiça, né? Então Deus ele é amor, mas ele é justo, né? Então Pedro traz aqui um conteúdo nessa carta de nós refletirmos como nós estamos vivendo, né? E para quem verdadeiramente nós estamos vivendo? Será que estamos vivendo em Cristo? Será que verdadeiramente, você que vai estar me assistindo, ou está me assistindo ao vivo agora pelo Facebook, será que a sua vida está alicerçada em Cristo? Porque uma coisa é certa, amados, quanto mais na nossa postura aplicarmos a palavra de Deus, mais perseguições nós vamos sofrer. E vamos sofrer muitas vezes, como eu disse, não é pela maneira de nós falarmos, é o nosso comportamento. Porque isso choca o mundo, né? O mundo, por exemplo, ele vai te dizer assim: vamos numa festa lá curtir. E nós vamos dizer: não, a gente não vai na festa. Por quê? Você está julgando as pessoas, você está desfazendo das pessoas. A Bíblia diz para não fazer acepção de pessoas. É verdade. Acepção de pessoas quando elas vão ao templo, quando elas vão receber a palavra, tem que ler o texto, né? Mas a Bíblia fala para não julgar. Como não fala para julgar? A Bíblia inteira fala de julgamento. Como assim? É o julgamento que você pensa. Eu estou falando na sua língua. Como assim, Stanley? Tô ficando mais confuso. Porque para as pessoas, julgar, né, significa eu ter um comportamento ou um pensamento do que é certo e do que é errado. E isso não é julgar. Julgar é condenar a outra. E isso eu nunca fiz e um cristão de verdade nunca vai fazer. Como condenar a outra? O que é julgar? É dizer assim: fulano não tem jeito, ele vai para o inferno. Esse aí, nem Deus não dá jeito. Esse aí já está condenado. Isso é julgar. Outra coisa é levantar falso testemunho. O que é levantar falso testemunho? Falar: fulano rouba. Você viu ele roubando? Não. Alguém te falou que ele roubou e tem provas que ele roubou? Também não, mas ele rouba. Isso é levantar falso testemunho. E isso Deus não aceita. Olha como que é diferente quando a gente para analisar verdadeiramente a palavra do Senhor. Agora, no sentido de você olhar um comportamento e discernir, como vocês colocam que é julgar, isso a Bíblia nos dá totalmente respaldo para a gente fazer isso. E eu até explico aqui de uma forma até mais bobinha, né? Se alguém chegar no seu portão da sua casa e você não conhece ele, a pessoa, ela tiver com uma roupa meio esquisita e ela dizer assim: olha, eu vim aqui hoje porque eu sou da internet, ou eu sou o cara da luz, e ele não tiver nenhuma identificação, e ele fala: poxa, eu gostaria de entrar dentro da sua casa para medir sua luz. Olha, eu gostaria de... Você vai deixar ele entrar na sua casa? Não, Stênio. Então você está julgando a pessoa? Tem que deixar ela entrar, ela está falando lá que ela é confiável. Então você vai fazer um julgamento. Nós podemos fazer um julgamento. Julgamento em relação ao comportamento. E isso todo cristão faz, né?
Então é importante quando nós entendemos isso, para que tanto você que muitas vezes não aceita, e eu vou falar de forma com a língua que vocês entendem, né, com palavras que vocês entendem, muitas vezes vocês não aceitam o evangélico porque ele critica, né, ou fala mal. Na verdade ele não está falando mal, ele está falando de algo que ele acredita e algo que está baseado na palavra de Deus, com respeito a todos. E isso é muito, muito interessante. Agora, lógico que vai ter aqueles que, né, não respeitam. Mas é bem claro o que Pedro está dizendo aqui. Que nós devemos, no capítulo 2, do versículo 11, olha o que ele diz no 11. Amados, insisto, que como estranhos e peregrinos nesse mundo, por que ele diz estranhos e peregrinos nesse mundo? Porque uma pessoa que alcança a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo, ela entende que ela está neste mundo de passagem. Então agora ela não vive apegado às coisas. Ela vive um dia de cada vez, aproveita as oportunidades, né? Mas sabendo que aquilo é passageiro. E se concentra naquilo que não é passageiro. O que não é passageiro? A vida eterna. A minha conduta para com Cristo. Ela não vai cessar nunca. Você já parou para pensar nisso? Eu sirvo a Cristo crendo na eternidade. Eu sigo a Jesus crendo que eu vou viver uma vida inteira com Ele que não se acaba. Porque Ele me salvou para uma vida eterna. E eu estou sendo preparado, você que aceitou a Jesus, ou que vai aceitar a Jesus, ou que caminha com Jesus, você está sendo preparado para viver uma vida eterna. Uma vida separada dos desejos humanos. Porque no céu não vai ter isso, então você já está sendo treinado para isso. Por isso ele fala, se abstenha. No céu, irmãos, não vai ter desejos carnais. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus reinando em mim. E essa vontade tem como objetivo me transformar, fazer com que eu venha entender por que determinadas coisas eu não faço. Se eu vou entender por que determinadas coisas eu faço, determinadas coisas eu não faço, será que eu não estou julgando? Entendeu agora? Eu estou jogando, eu estou discernindo, eu estou julgando. Peraí, isso aqui é errado, isso aqui é correto. Poxa, por que isso aqui é errado? É essa intimidade que Deus, através de Jesus Cristo, quer lhe dar, meu irmão. Deus, Ele não quer somente ser um ditador. As leis de Deus, os ensinos de Deus é perfeito, porque Ele traz entendimento e conhecimento para a sua vida, para salvar a sua alma. Salvar minha alma a alma é aonde o ser humano reside, onde reside a vontade do ser humano, que muitas vezes é sem controle nenhum, porque faz aquilo que deseja. Quantas vezes passou pela sua cabeça a vontade de matar alguém? Ok? Mesmo você sabendo que isso não é correto. Então se abstenha. O que é se abster? Né? É fugir. É se afastar. E aqui vai um grande ensino para nós, irmãos. Um grande ensino para nós. Paulo vai dizer que quando ele está fraco, é que ele está forte. Para o ser humano, de maneira geral, rejeitar o mal muitas vezes é difícil, porque ele pensa sempre nos outros. Né? Então, o fulano me chamou para ir para beber. Vou encher a cara e você sabe que é errado, né? A maneira com que está sendo feita. Mas, poxa, se eu falar pro cara que eu não vou beber, que isso não é para mim, que Deus não se agrada disso, vixe, vão ficar me zoando, vão ficar zombando da minha cara. Porque muitas vezes o cristão não quer ser perseguido. Lembra que eu falei da nossa postura? A nossa postura vai dizer muito mais do que aquilo que a gente fala.
Então, ele fala assim, desapegue dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. Guerreiam contra a sua alma. Vivam entre os pagãos. O que são pagãos, irmãos? E aqui eu quero deixar bem claro, porque eu sei que são milhares de pessoas que me veem, sendo cristãs ou não. Pagãos, na nossa linguagem aqui, são pessoas, e hoje eu vou um pouquinho até mais além, são pessoas que não aceitaram a Jesus, ou que não seguem a Jesus, que não creem em Jesus. Stênio, mas eu creio em Jesus. Tá, será? Porque para crer em Jesus de verdade, tudo aquilo que ele ensina precisa vir junto. Eu creio em Jesus, mas a minha boca continua falando coisas que não agradam a Deus. Eu acredito em Jesus, mas eu continuo na prostituição. Eu acredito em Jesus, mas eu continuo a falar mal do meu irmão. Eu acredito em Jesus, mas eu continuo em busca de Deus em outras religiões que ensina tudo ao contrário do que Jesus ensina. Então essa crença em Jesus, ela não é verdadeira. Porque quando eu creio verdadeiramente quem Jesus é, então eu entendo que só Ele é a direção. Só Ele é a direção. Só Ele é a palavra. Só Ele é o caminho e a vida. E tudo aquilo que Ele ensina, eu ponho em prática, porque eu acredito. Então é uma reflexão que a gente deve fazer, que você que está assistindo deve fazer. Será que você crê mesmo em Jesus? Pois, Stênio, mas eu vou na igreja todo dia, faço campanha, vou, jejuo, tá. Mas os ensinos que ele trouxe para nós? Porque na vida de um cristão, é como eu disse, o erro pode acontecer, e até por isso que Jesus veio, exatamente para, através do nosso arrependimento, a gente venha alcançar o perdão de Deus, que é diferente de uma vida no pecado. Então você tem que analisar a sua vida, né? E como eu disse aqui, falo com todo respeito e amor aos irmãos, né, que estão me ouvindo aí. Você precisa analisar a sua vida. Então, se a sua vida ela está na prática do pecado, esse Jesus que você crê aí, talvez você não está crendo de maneira verdadeira. Porque a Bíblia me ensina, Jesus ensina em vários momentos, que o poder que ele tem é fantástico. Porque é o poder de Deus, né? A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em Efésios ou em Romanos, que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo é o mesmo poder que opera em mim e que opera em você quando nós cremos verdadeiramente em Jesus. Então quer dizer, o poder que ressuscitou Jesus opera em mim. Como que esse poder opera em mim e eu continuo com a mesma vida de pecado, praticando pecado, falando mentira, tendo palavras torpes saindo da minha boca, tendo no meu coração a raiva, desejos e pensamentos impuros, e ao menos eu não busco nem a minha conversão, no sentido de falar, poxa, eu estou fazendo isso aqui não agrada a Deus, Senhor, me perdoa. Porque não é possível então que esse Jesus, que é poderoso, que morreu na cruz, não tenha poder para mudar a minha vida. Mas se ele diz que tem, se ele diz que ele é o caminho, a vida e a verdade, se ele diz que ele é o pão da vida, então muitas vezes, será que verdadeiramente você crê em Jesus? Porque Jesus, ele tem o poder, irmão, de nos resgatar das trevas, de nos fazer nova criatura. Por isso que Pedro está dizendo assim, ei, vocês são cristãos? Então o que está acontecendo aí? Sai aí desses desejos carnais, se abstém disso, foge disso. Você, irmãos, eu sei que eu gosto de falar assim porque eu vejo que o evangelho cada dia mais ele está deteriorado.
E cristãos, na sua grande maioria, que deveriam dar o exemplo e em amor explicar, não explicam nada, só sai apontando o dedo e que nem metralhadora, né? E eu sei disso porque Deus sempre me exortou nisso. Eu sempre vou ser criticado pelos dois lados, pela galera que está no mundo e pelos religiosos que estão muitas vezes dentro da igreja, né? Mas eu não ligo não. Minha função é essa, é pregar o evangelho na verdade, né? Então, quando diz aqui, ó, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, e olha que coisa interessante, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as suas boas obras que vocês praticam. Olha que coisa assim louca, porque o que ele está dizendo aqui? Quando você, como cristão, se posicionar, as pessoas vão te acusar e vão falar que o que você faz é ruim. Porque para o mundo é ruim mesmo. Para o mundo é ruim. Quando eu digo para o mundo, para as pessoas que vivem como pagãos. O que é os pagãos? É o que eu falei. É os que de boca falam que aceitaram Jesus, mas na sua prática, na sua vida, não aceitaram, não praticam. Quem é os pagãos de hoje em dia? São esses. Os que dizem crer em Jesus, mas creem em Jesus e mais em um monte de coisa junto, na religião A, na religião B, mas não tem como base os ensinos de Jesus. Jesus mandou você adorar outro Deus? Não. Falou que da sua boca, diariamente, escuta o que eu estou dizendo aqui, para você não ficar bravo. Diariamente, ou seja, na sua prática de vida, não é... E também não estou estimulando você, então de vez em quando pode. Deus conhece seu coração. Não deturpe as palavras que estão saindo da minha boca, porque é o Espírito Santo que está falando. Não deturpe. O que eu estou dizendo é que no momento de fraqueza, no momento de orgulho, de repente você pode errar. Agora, se todo dia ou a todo momento você erra, então você verdadeiramente não se arrependeu. São coisas diferentes. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, não use da liberdade de vocês para continuar vivendo no erro. Eu li aqui. Né? Ele fala bem claro aqui. Ele fala, não use da liberdade. Né? Ou seja, olha aqui, ó. Vivam como pessoas livres. Capítulo 2, versículo 16 de Pedro. Primeira carta de Pedro. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Então, se da minha boca sai coisas que não agradam a Deus, e eu faço isso todo dia, toda hora, todo momento, aonde está o arrependimento? Aonde está a mudança? Aonde está verdadeiramente a sua vontade de querer mudar? E aonde verdadeiramente está a sua busca para com o Senhor? Porque Ele está aí, irmãos, no meio de nós. Nós temos acesso por meio de Jesus Cristo a todo momento falar com Deus. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Porque se a gente não entende isso, o que vai acontecer é da gente viver uma vida de mentira. E dizendo que crê em Jesus. Então ele fala bem claro. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, mesmo que eles te acusem. E isso é natural acontecer. Como eu falei, toda vez que você rejeita o pecado, ou a prática dele, ou aonde o pecado possivelmente pode estar, o mundo vai se revoltar. É errado, Stênio, você fazer uma festa? Não, se você se reunir com seus amigos para ouvir uma boa música, descendo até o chão, vou te trair, vou te pegar, você me traiu, eu traio também, né? Coisas imorais? Não. É ruim você, então... um exemplo que todo mundo me pergunta.
É ruim você ir para capoeira? Não, a capoeira é ótima, é um esporte fantástico. Inclusive eu ainda pratico e dou aula, né? Agora ir para uma roda que um fala mal do outro, o outro tá com vontade de dar logo uma pernada na cara ali, quebrar uns 4 dentes. Isso é bom, Estênio? Não, não é. É ruim. Isso não edifica a sua vida. Então muitas vezes não é o que eu faço, é como eu faço e para quem eu faço. Então você se reunir com seus amigos para conversar, ter uma conversa boa, isso verdadeiramente não tem nenhum tipo de erro, desde que eu esteja em Cristo. E uma coisa fantástica, a Bíblia vai dizer que eles, observando as nossas obras que nós praticamos, glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Ou seja, muitas coisas as pessoas vão só abrir o olho quando Jesus voltar. A gente fala da volta de Jesus direto e as pessoas acham que a gente está brincando. Para mim, Jesus já voltou, Estênio, porque eu já aceitei ele. Glória a Deus. Mas nós sabemos que haverá um final do mundo, que ele está próximo e que Jesus vai voltar. E muitos irmãos vão abrir os olhos e vão dizer, nossa, eu lembro lá quando o irmão Estênio falava das coisas e eu falava, não era tão sério. Entende? Essa é a questão, irmãos. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, ou seja, os governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Aqui fica bem claro algo muito interessante de que, lógico que naquela época, né, a maneira que o país que essa nação era dirigida era uma forma de sistema de governo diferente, mas se aplica às nossas vidas. A quem nós devemos obedecer primeiro? A qual autoridade? A de Deus. E depois as autoridades? Tem que ser respeitadas. Tem que ser respeitadas. Mas se elas praticam o bem. E se elas não praticam o bem? Aí a gente primeiro tem que obedecer à lei de Deus. Mas as leis que são segundo a vontade de Deus, cumprida na sociedade, também tem que ser obedecida. Então, por exemplo, nesse momento aí que se falou muito de pandemia, que não poderia aglomerar, né? Então, fazer uma roda de capoeira com 300 caras, mesmo com máscara, é bom? Não, é ruim. E os mestres podem ficar bravos comigo, não tem problema nenhum, é ruim. Você está dando um mau exemplo. Porque a lei e os governantes já disseram isso. E você se reunir para fazer um churrascão com a galera? Mas é errado. Porque a lei diz que não. Estão querendo nos proibir, é ditadura. Não, não é ditadura não, é bagunça mesmo. Se você trabalhar é algo que você necessita. Agora você ficar em festa. Então, né? Um cristão ele precisa entender que a lei humana ela também precisa ser respeitada. Porque todo governante ele é instituído por Deus. E todo governante que está em determinado país, ele é reflexo da sociedade a qual ele vive. Então, se no Brasil tem muito ladrão, o governante vai ser ladrão. Até porque o governante, os líderes, eles saem do próprio país, não é? Então, se o país tem como hábito... Vixe, agora estreitou esse TNE, estreitou, né? Se o país tem como hábito dar jeitinho brasileiro, roubar, falar de coisas toda hora imoral, né? Ganhar vantagem em cima do outro. Como que vai ser a maioria dos governantes? Reflexo da sociedade. Agora, se a sociedade ela é convertida em Cristo Jesus de verdade, ela não rouba, ela ora, ela é alicerçada nos padrões bíblicos, ela vai levantar pessoas e líderes da mesma forma. E aí a sociedade e o país cresce. Então por que o país, por exemplo, o Brasil, está do jeito que está? Porque as pessoas se dizem seguidoras de Deus, mas não fazem nada. Continuam na mesma coisa. Eu sempre dou esse exemplo aí. Você pega, respeita os mais velhos. Você pega a maioria dos mais velhos, eles fumam o cigarro dele que já faz mal à saúde e joga a bituca no chão.
Se a pessoa não consegue nem jogar a bituca do cigarro no lixo, dando o lixo do lado, como que ela quer ter um governante bom na sua sociedade? Né? Se você pega o lixo da sua casa, por exemplo, joga na frente dela lá e varre lá, ó, pro seu outro vizinho. A gente teve um episódio, né, eu sei que nós estamos pregando, falando sério, mas a gente vê um episódio ali da Dona Florinda e o seu Madruga, né? Com a vassoura, cada um jogando pro seu lado. E o seu lixo você não recolhe, você joga no quintal do outro, ou no vizinho da frente, no vizinho do lado. Se você faz isso com o seu próximo, como que você quer ter um governante bom? Se a sua conduta moral é um lixo, porque verdadeiramente não é transformado em Cristo Jesus. Porque lembra lá que eu falei, se eu não quero para mim uma coisa, se eu não quero minha casa suja, por que eu vou sujar do próximo? Nossa, você é um cara totalmente radical. Não, eu estou falando da Bíblia. É a Bíblia que está ensinando aqui. Viva de forma exemplar. Para que o outro não te acuse. Mas não vai adiantar. Porque se você viver de forma exemplar, o que não vive vai te acusar também do mesmo jeito. Mas no final, Jesus vai voltar. E aí vai abrir os olhos. Então a nossa esperança não tem que estar nessa vida. Tem que estar na volta de Cristo. Então nós temos que sujeitar as leis e as autoridades. E aí ele vai falar aqui, ó. Porque a autoridade, ela pune o mal, né? Então, há sim um excesso, né? Ainda mais, como eu estou falando, o Brasil, que é um país que ele vive totalmente de maneira imoral, né? Em todos os aspectos, né? A gente vê o Brasil, ele é terrível. E é até estranho, porque a maioria, se você perguntar, diz que crê em Jesus, cara. Mas Jesus, ele é um poder extraordinário. Por que a civilização e a nação é assim? Será que crê em Jesus mesmo? É essa a pergunta que a gente deve fazer. Porque o Brasil ele tem tudo para crescer, mas por que não cresce? Você já parou para pensar nisso? Porque condena a prática homossexual, mas o homem gosta de mexer com a mulher casada. Porque condena o lesbianismo, mas a mulher gosta de sair muitas vezes com roupa indecente para provocar o outro homem. É porque critica o governante, mas joga lixo na casa do outro, ou fala mal do outro. Aí como cresce? Por isso que a sociedade está como está. Então é um momento de nós, como verdadeiros cristãos, irmãos, nos prepararmos. E é isso que Pedro está dizendo aqui sobre essa carta. Ele está dizendo assim ao povo cristão: ei, se preparem, porque cada vez mais que você, como homem de Deus e como mulher de Deus, se posicionar nesta terra, você vai ser atacado. Só que no final, você terá uma vitória eterna. E muitos abrirão os olhos e vai ser tarde. E cada dia, esse dia que eu estou dizendo, esse momento que aqui na Bíblia é colocado como o dia da intervenção, muitos vão chorar, irmãos. E não vai dar para ter volta. Então fique firme. Mantenha a sua postura em Cristo, não desista. Mas lógico, como a Bíblia ensina aqui. Como que a Bíblia está ensinando a gente a fazer isso? Vamos ler. Olha o que ele diz aqui. Pois a vontade de Deus é que praticando bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Isso é profundo, não é? O que ele está dizendo aqui? Que muitas vezes o nosso comportamento já vai silenciar a ignorância ou a voz do insensato. Lógico que vai ter pessoas que, sem educação, vai vir gritando, Porque o evangelho ele confronta, irmãos. Evangelho não é conforto, é confronto. Ele é confronto. E o primeiro a ser confrontado sou eu, tá?
Não acho que porque eu estou aqui na frente dessa telinha aqui falando, que Deus não está me exortando. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro aqui a receber essa palavra. Eu sou o primeiro a ser corrigido e a me colocar no lugar de pecador e dizer, Senhor, me perdoe, me ajude a cada dia mais reparar as minhas falhas em Ti. E essa busca que cada um de nós devemos ter é sair das coisas do mundo, é dar mais vazão às coisas de Deus para a nossa vida. E essa é a pergunta, do que você tem se alimentado, né? Hoje em dia, se você perguntar quem venceu o Big Brother, todo mundo sabe. Se você perguntar o que está escrito na carta de Pedro no capítulo 3, não sei. Como teve aí um quiz aí que o Silvio Santos perguntou, quem crucificou Jesus? Muitas pessoas não sabiam. Sabe como eu falei, né? Meias verdades. Ah, julgar não pode, mas sem o contexto. Deus é amor, mas sem o contexto. Então, Pedro está nos ensinando aqui, ó, através da prática de vocês, silenciem a ignorância dos insensatos. Ignorância pode ser aqui traduzido como duas coisas interessantes. A ignorância capítulo 2, versículo 15. Amém? Olha aqui, ó. Vou pegar outra versão aqui para vocês verem, ó. É de vontade de Deus que pela prática do bem, vocês silenciem a conversa ignorante dos indivíduos tolos. O que é uma pessoa tola ou uma pessoa, como colocou aqui, insensata? É que não tem maturidade, não tem raciocínio, ela faz as coisas, ela não está nem aí para o outro. Então a nossa postura vai silenciar muitas vezes essa pessoa. E quando eu digo silenciar, não é somente no sentido de que ela não vai falar nada. Ela pode até no momento retrucar, mas ela sabe que no final a sua postura, a sua maneira de agir está coerente com a vontade de Deus. E isso vai trazer um impacto para a pessoa. Um impacto que talvez você não veja. Que talvez eu não veja. E que a gente muitas vezes fica até se questionando. Fala, Senhor, mas eu estou fazendo tudo de bom aqui. Estou respeitando as pessoas. Eu separo o lado pessoal de um comportamento. Digo para a pessoa que eu a amo. Não tenho raiva dessa pessoa, mas a pessoa tem raiva de mim. Só porque eu coloquei que essa postura não é correta, né? A gente vê muita luta, né, entre a esquerda e a direita nesse sentido, né, na política. Então, você às vezes, por exemplo, você condenar ou não aceitar uma postura homossexual, que acho que é uma das coisas que mais é debatida hoje, as pessoas vão dizer que é homofobia, né? Homofobia não, eu só apenas, Deus falou que aquilo não é correto e eu não sigo aquilo. Agora, se a pessoa quer seguir, o problema é dela, eu não vou bater nela, não vou ofendê-la, não vou xingá-la. Se ela cair aí, né, se machucar, vou ajudá-la, é um ser humano como outro qualquer. O problema é que tem meia dúzia de cristão que deu mau testemunho e aí todos pagam por isso. Agora, também não venha, né, distorcer o evangelho. Não, a gente precisa incluir essas pessoas. Incluir as pessoas é óbvio, mas o pecado delas não. Por isso Deus tem levantado uma geração, e vai levantar uma geração muito mais fortalecida na palavra. Observa que muitos dos cristãos, dos pastores que têm verdadeiros homens de Deus mesmo, né? Pessoas que tiveram aí a sua relevância na sua geração, Deus está levando tudo. Que é exatamente para separar o joio do trigo, ou seja, que é para levantar uma geração que não se corrompe com as coisas desse mundo e que fala a verdade em amor, mas fala a verdade. E também aquelas que já estão sujas, que se sujem mais, que continuem nesse evangelho podre. Nesse evangelho aí que
Não pode, continua pecando, pode vir, vem pecando mesmo e continua pecando, não muda não. Continua aí no adultério, continua no homossexualismo, continua ouvindo louvor e depois você ouve uma música do mundo falando de prostituição. Não, continua. Então Deus está levantando e está dizendo através dessa palavra que nós temos que nos preparar, irmãos, tendo como base a esperança do dia da intervenção, a volta de Jesus Cristo, porque nesse dia, tudo aquilo que Deus usou você para falar para o próximo, tudo aquilo que te acusaram, que muitas vezes falavam, olha lá, a conduta desse cara aí, santarrão, o dia que Jesus voltar, as pessoas vão abrir os olhos. Tomara que para muitos, eu tenho certeza que vão abrir os olhos antes, em nome de Jesus, mas muitas vão abrir e vão falar, nossa, esse papo de Jesus era verdade. Inclusive pode ser agora, né? Vivam como pessoas livres, como eu já li aqui, mas não usem da liberdade de vocês como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos, isso é lindo demais, como servos de Deus. Olha lá, e tratem todos com devido respeito. Amem os irmãos e temam a Deus e honrem ao rei. Aqui são 3 coisas, tá? Que nessa tradução não parece aqui, mas o que ele está dizendo? Trate todo mundo com devido respeito. E também ame os seus irmãos cristãos. Não é irmãos todos. Porque todos nós não somos irmãos. Ah, Estênio, de novo você falando mal aí das pessoas, julgando. Não, estou falando que a Bíblia nos ensina. Você aceitou a Jesus? Você é filho de Deus. Você não aceitou a Jesus, não vive segundo o princípio de Jesus, você não é filho de Deus. Você é criatura, você foi criado por Deus, mas você não é filho de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina que haverá um julgamento. E serão separados os que são filhos de Deus, através de Jesus Cristo, e os que não são. Você continua praticando mal? Você busca aí na religião, né, de qualquer maneira? Você vive, fala que aceita Jesus, mas vive a sua vida sem nenhuma transformação? Filho, você não é filho de Deus. Você é criatura. Mas Deus está nos dando a oportunidade a cada dia de nos arrependermos e voltarmos o nosso coração e a nossa vida para Jesus. Assim somos resgatados, perdoados, lapidados, transformados e aceitos por meio de Jesus Cristo. Agora sim somos filhos de Deus. Estênio, essa é a sua opinião. Não, é a da Bíblia. É a palavra de Deus. É a boca de Deus que está falando com você. Não sou eu. Essa não é minha opinião. Isso é a verdade de Deus. Se não, para que Jesus morreu na cruz? Não, nem precisava morrer. Ficaria no céu lá direto. Ele morreu para perdoar os nossos pecados, porque há uma separação de filhos de Deus e de não filhos de Deus. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, vivam de forma exemplar no meio dos pagãos. Quem são os pagãos? É os que não são filhos de Deus. São criaturas criadas por Deus, mas não são filhos ainda. E em nome de Jesus, Jesus quer te fazer filho de Deus. Mas a Bíblia também não exclui que a gente tem que amar todo mundo de forma igual. Só que ele está fazendo a separação para que a gente, lendo o texto, entenda que nós temos que amar a todos. Mas eu não tenho que aceitar comportamento de todos. Assim como todos, muitos deles que não são cristãos, não aceitam o meu comportamento. E tudo bem. Desde que haja respeito, não tem problema nenhum. O que é respeito? É olhar para o próximo sem denegri-lo. E o próximo entender, como eu já disse aqui, né? Se eu sou viciado, eu sou viciado. Isso não é julgamento, isso é um fato. Eu sou viciado. Não tem ninguém me julgando. Se eu sou ladrão, eu sou ladrão. Já viram roubando? Comprovou que eu sou ladrão? Sou ladrão. Posso mudar? Lógico, Jesus veio para mudar. É isso que Jesus quer fazer, é mudar a sua vida, é mudar a sua história. Ele veio para mudar, exatamente, à medida que nós confessamos os nossos pecados e que nós verdadeiramente buscamos a Jesus Cristo dizendo, Senhor, eu quero mudança. Mas aqui ensina o comportamento de um cristão no meio da sociedade. É tratar todos com respeito. Mas sem denegrir a nossa posição como cristão. Que muitos hoje se escondem debaixo da Bíblia, se escondem debaixo do cristianismo. Muitos.
Ah, você é crente? Sou. O que você pensa do homossexual? Ah, irmão, sabe, eu respeito, viu? Eu respeito, e tá certo, eu respeito, sabe? Né? É a vida dele, né? É a vida dele, aí, e assim, eu respeito, é a vida dele. Qual é a postura de um cristão? Olha, eu respeito, é a vida dele, mas Deus diz que isso é uma prática pecaminosa e Deus não aceita isso. E se ele continuar dessa forma e não houver arrependimento, pode ocasionar de ele ir para o inferno. Não estou dizendo que ele vai, porque ele pode ser mudado até no seu último dia de leito de morte. Mas é pecado. A mentira é pecado. A prostituição é pecado. E quem continuar praticando não herdará o reino dos céus. Eu amo a sua vida, mas você está no pecado. Eu amo a sua vida, mas fornicação é pecado. Falar mal do outro constantemente é pecado. Pode ser que num dia aí você falou mal, e aí no meio desse dia você se arrependeu. Você confessa a Jesus, voltou para o caminho da luz. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Agora, se você pratica isso e não muda isso, a chance de ir para o inferno é grande. Inclusive a minha, tá? Porque se eu não mudo a minha conduta, a minha vida, eu também estou no mesmo caminho aí do inferno. Entendeu? Isso é para todo mundo. Como eu disse aqui, não pense que quando eu sou levantado aqui por Deus para falar, que o primeiro a receber a palavra sou eu, amados. Sou eu. Mas aqui é bem claro. Respeite todo mundo. Ame os seus irmãos. Ame os seus irmãos. Quem é os irmãos? Os cristãos. Ame-os da fé. Ajude-os da fé. E por que a maioria dos textos, Paulo falando, Pedro falando, fala de amar o seu próximo? Porque na igreja há também muita divergência. Porque não é somente os que estão dentro da igreja, que todos são igrejas, né? São igreja. Tem muitas pessoas que estão no meio do povo cristão que dão um mau testemunho, que ainda não se converteram, por mais que fale com a boca. Tem um monte. E a gente precisa pegar esse exemplo e nos analisar. Será que eu sou convertido mesmo? Será que eu aceitei a Jesus? Será que eu vivo no caminho da luz? Né? Porque se você vive numa comunidade de Cristo, né? numa igreja, mas o seu caráter não mudou, você continua a mesma coisa. Você continua falando palavrão, tendo pensamentos imorais, e eu estou falando de prática, de novo, prática. Né? Eu insisto nisso porque o povo brasileiro tem uma dificuldade de entender as coisas. Uma vida de erro é diferente de um momento de erro. Entende isso? Eu matei uma pessoa, Estênio. Jesus pode me perdoar? Pode. Se você se arrependeu, ele vai te perdoar. Não consigo entender isso, Estênio. O cara a vida inteira matou um monte de gente, agora ele se arrepende, fala que se arrependeu e aí agora ele é perdoado e vai para o céu. Eu nunca matei ninguém, não falo mal de ninguém, mas não aceitei a Jesus e aí eu não vou para o céu. Se analise. Porque se ele é a verdade, a vida, e você não o aceitou, você aceitou quem? Os deuses da religião, que tem como base barganha, idolatria, reconhecimento do ser humano, não é isso? Né? É cargo para lá, cargo para cá. Que estranho você não aceitar Jesus, porque é o único que fala a verdade, né? Se analise. E aí ele vai dar um exemplo prático aqui, que eu quero finalizar essa pregação com isso aqui. Escravos, sujeitem-se. Aqui é base também porque eu falei para os irmãos aqui, ó. Ele fala aqui, ó, ame os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei.
Hoje as pessoas, elas temem os governantes, né? E procuram muitas vezes honrar a Deus. O que é honrar a Deus? É mostrar um certo respeito, né? Agora, o que é temer a Deus? É saber quem Deus verdadeiramente é. Isso aqui é profundo. Não posso deixar de falar isso aqui. Nesse contexto, né? Porque a gente pode honrar a Deus também. Mas entre temer e honrar tem uma grande diferença, né? Então, o temer aqui não é ter medo de Deus. Embora você vai dar medo de entender esse conceito de temer a Deus. Temer a Deus aqui é saber quem Deus é. Você sabe verdadeiramente quem Deus é? E quando eu digo quem Deus é, não é conhecer Ele de toda a sua forma. Mas Deus é o Criador, cara. Deus, se Ele fizer assim, ó, você morre. Quer dizer, Ele não precisa nem fazer assim, né? Ele piscar, você morre. Deus, Ele pode fazer com que a sua vida não exista nunca mais. Você nem vai saber que você não existe. Olha que coisa louca. Então, é um ser poderosíssimo. As pessoas hoje, em alguns momentos, a gente vê que elas honram a Deus. Como que é honrar a Deus? No sentido de respeitar. Não, com Deus não se brinca, ó, verdade. Quantas pessoas você vê aí, né? Que afastados ou não cristãos, que vai dizer, não se brinca com Deus não, olha o que Deus está fazendo aí. A sociedade, de maneira geral, sabe que o que está acontecendo é permissão de Deus. Mas se você sabe que é permissão de Deus, você mesmo está dizendo aí que vive no mundo que é Deus que está fazendo todas essas coisas. E por que você não abandona o pecado? Porque você não tem consciência ainda de quem é Deus. Que Ele vai te matar no fogo eterno ali, ó. A morte já era, acabou pra você. Acabou pra mim se eu não me converter, cara. Se eu não buscar o Senhor, se eu nas madrugadas, durante o dia, na minha vida não falar, Senhor, misericórdia, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, Senhor, me perdoa. Sabe por que eu busco a Deus, irmãos? Porque eu sei quem é Deus. Nesse sentido, né? Eu sei que Deus é o Criador. Não é brincadeira, não. Esse livro aqui não é fábula não, como alguns dizem aí. Isso aqui não é historinha da carochinha. Deus existe mesmo. E Ele tem um plano. E esse plano foi estabelecido através do Filho. E o Filho virá. Olha como que é o peso disso. Então a gente precisa pensar nisso. E aí ele vai dizer assim, ó, escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito. Não apenas os bons e amáveis, mas também os maus. Aleluia, Jesus! Porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Eu nem vou terminar esse texto porque você já sabe o que ele está dizendo aqui e é para fechar esse vídeo. O que ele está dizendo aqui? Nessa época, irmãos, a legislação desse país, desta nação, tinha como donos, né, e senhores de escravos. Ok? Então a escravidão sempre existiu no nosso mundo, né? Não só a escravidão de negros, tá? Sempre. Inclusive no Egito, quem escravizou o povo hebreu foi negros, tá? Foi os pretos que escravizaram. E não é para a esquerda ou os, né, ficar bravo comigo. Eu estou falando da história, depois você pesquisa. E eu não estou aqui para passar pano nem para o negro, nem para o branco, nem para o azul, nem para o amarelo. Porque eu não faço parte dessa ideia. A minha parte é a que Jesus ensina, né? Geração eleita. O mundo está dividido em duas turmas. Os que vão para o inferno e os que não vão. Geração eleita em Cristo e os que não vão ser eleitos. E isso não está englobado cor, posição social, se é rico, se é pobre, se é negro, se é japonês. Está envolvido se você verdadeiramente sabe quem é Cristo, o aceitou e agora busca a sua transformação diária. Não para ganhar a salvação, e sim para ser salvo, é diferente.
Tem pessoas, aleluia, que vai buscar o evangelho para ser salvo e não para ter salvação. Stênio, você está falando coisas de louco. Não é verdade. Uma coisa é você dizer assim, vou aceitar logo esse Jesus aí, porque vai que ele volta e eu não aceitei, e aí eu vou para o inferno. Então vou aceitar ele porque eu já aceitei e estou salvo. Se engana. Se engana. Eu quero ser salvo. Eu não vou buscar a salvação, eu quero ser salvo. Meu objetivo não é só ter a salvação, é ser salvo, é ser transformado. É mudança. É mudança. Eu quero mudar. Eu não tenho força para fazer isso só. Só Jesus tem essa força, mas eu quero mudar. Eu quero ser salvo. Eu não busco a salvação. E eu sei que você está me entendendo. E aí, nessa sociedade aqui, tem escravos e senhores dos escravos. E essa realidade que Pedro está vivendo agora não podia ser mudada ainda. Tem realidade em nossas vidas, amados, que não vai poder ser mudada agora. Né? Não vai. E eu sei que você vai entender o que eu estou falando aqui. E eu oro para que quem receba esse vídeo, principalmente mulheres, os esquerdistas, né? Que fica bravo, né? Os que gostam de política de cota, política de apoio a movimento de mulher, movimento de não sei quem, sempre separando, a qual o Satanás criou essas coisas, né? Inspirou o homem para dividir, para conquistar. Isso aqui é fantástico, né? No Brasil, onde nós vivemos, sim, a questão machista, né? Muitos homens são machistas. Olha o que Jesus ensina para você. Psst. Ei, da esquerda, olha o que Jesus está ensinando aqui. Você que é escravo, se sujeite ao seu Senhor. Cara, isso aqui é evangelho puro. Como crente precisa aprender isso aqui e praticar? Eu sou o primeiro, tá? Aleluia, Senhor. Então o escravo estava passando por uma condição muito difícil. Por quê? Porque ele era escravo, cara. Ele tinha que obedecer coisas a qual ele sabe que não era a vontade de Deus. Mas era uma realidade ali que não podia ser mudada naquele momento. Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, ei, você que é escravo, se sujeite a ele. Mas não faça isso por causa dele, faça isso para honrar a Deus. Aleluia, aleluia. Faça isso sabendo que você está passando por aflição agora, mas Deus vai te honrar lá no final. Você está passando por dificuldades? Se sujeite. E aí ele dá algo fantástico que você vê Jesus falando isso. Porque Pedro, querido, ele é discípulo de Jesus. Você vê as mesmas palavras, as mesmas aplicações que Jesus ensinou, Pedro realizando elas na prática. Jesus, ele fala isso, ele fala, que vantagem tem, né? Você amar aquele que te ama. Jesus não fala isso? Que vantagem tem você amar aquele que te ama? Que ele te ama mesmo, aí você ama ele de volta. Agora eu quero ver você amar aquele que não te ama. E esse amor é fantástico, porque ele não está ligado a sentimento, ele está ligado a decisão. O mundo hoje ensina que amor é sentimento. Por que os relacionamentos acabam? Por que casamentos são destruídos? Porque as pessoas não decidem amar. Elas amam segundo a sua emoção. Ah, eu amo ele. Ah, mas agora ele está falando mal de mim. Não, não amo mais. Não amo mais. Eu amo aquela pessoa. Ah, mas ela não gosta do que eu faço. Ela teve uma posição contrária a mim. Ah, agora não amo mais. Odeio essa pessoa. Se eu pudesse, matava ela. Que amor é esse? Onde está Jesus na sua vida? Sabe por quê? Porque o ser humano
sem Jesus, ele não consegue separar conduta de pessoal. Não é porque eu não apoio uma conduta de uma pessoa é que eu não a ame. E foi difícil para mim entender isso, hein? Só entende quem está em Cristo, hein? Se não tiver em Jesus, não entende. Religião não vai te ensinar isso. Psicólogo não vai te ensinar isso. Política esquerdista não vai te ensinar isso. Você pode até tentar fazer uma ou duas vezes, mas você não vai conseguir. É só o Espírito Santo nos capacita a viver isso. Então, Pedro está dizendo, você que é escravo, se sujeite aí o seu dono, tá? Mas faça isso como se você estivesse fazendo para Deus. Porque no final, nós estamos fazendo para glorificar a Deus. Eu tenho certeza que muitos desses escravos que obedeceram esta palavra, provavelmente os seus senhores se converteram a Jesus. E aí ele traz uma lição no final desse texto fantástica, porque ele fala assim, que vantagem tem? Que vantagem é? Ou seja, que evolução espiritual e no seu caráter está tendo se você está tomando um açoite porque você errou? Agora, quando você está apanhando, aleluia, mas mesmo você sabendo que está certo, você está apanhando, aí demonstra que você verdadeiramente aceitou a Jesus, que você entendeu o evangelho, que você sabe que o seu prêmio não está aqui na terra, está no céu. Deus está falando conosco através desta palavra hoje. Está passando por perseguição? Continue quietinho. Estão te acusando? Faça como se estivesse fazendo para Deus. Porque Deus não te decepciona. O mundo inteiro vai ser contra o cristão de verdade. Pega uma pessoa que eu sou cristã, mas ela se dá bem com todo mundo, assim, ó, pessoa bonzinha, todo mundo gosta dele. Chega um dia mais perto e observa para você ver se ele se posiciona como cristão. Não se posiciona, fica em cima do muro. Você pode observar o que eu estou te falando. E eu falo isso com base bíblica. Pedro, perseguido, morto por causa do evangelho. Paulo, morto por causa do evangelho. Estevão, morto por causa do evangelho. Estou sentindo Deus aqui, cara. Um verdadeiro cristão é perseguido a todo momento, porque a postura dele incomoda. Como diz popularmente, né, as pessoas dizem, o meu santo não bateu com o dele. Incomoda, cara. E não tem orgulho em incomodar. Não estou falando para você sentir orgulho não, tá? Não tem que ter orgulho. Estou falando que é para você se preparar. E você que verdadeiramente vai ver esse vídeo e também quer ter uma vida com Cristo, entenda isso, porque isso vai acontecer. Hoje as pessoas prometem um evangelho que é mentira. Não, vem para Cristo, seus problemas vão ser resolvidos. Vem para Cristo, nós vamos fazer uma campanha aqui, ó, vai tocar no manto, vai tocar não sei aonde, o poder do óleo. E aí Deus vai fazer e acontecer, e você vai ter dinheiro, e vai ter casamento, e pode vir que vai dar tudo certo. Vai ser assim, ó, a vida... Não, vai dar tudo certo de forma espiritual, de uma visão espiritual, mas você vai ser perseguido, vai tomar muita pancada, as pessoas vão te acusar injustamente, vão falar mal de você, seus amigos que vivem aí na balada, na prostituição, na bebida, vai te abandonar tudo. Né? Talvez a sua namorada que está com você porque você é bonitão, a hora que você bateu o pé em Jesus, ela vai enfiar o pé na tua bunda e vai embora. A hora que você entrar na posição mesmo, falar, não quero mais, quero casar, quero ter filho, não quero ter mais nenhuma coisa com esse mundo aqui não. Quero ajudar o próximo, né? Você aí, uma moça talvez bela, tem um dinheiro bom, aí o cara custou para pegar uma grana, aí você falou, mudei de vida, agora eu vou ajudar os pobres, vamos lá dar comida para os pobres? O cara falou, que comida para pobre? Vai você sozinha, filha, vou arranjar outra aí para tirar o dinheiro, que é assim que o mundo ensina. E aí Jesus, ele não só fala, ele dá exemplo.
Olha o que Pedro vai continuar falando. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo, para que sigam os passos dele. Aqui fica estreito para a igreja de Deus. Não! Você é louco, ser igual a Jesus? Não dá para ser igual a Jesus. Agora pega esse texto aqui. Jesus disse assim: aqueles que creem em mim, e têm fé e buscam viver no reino, farão obras iguais e maiores que a minha. Agora pega essa pedra difícil de engolir. Pega essa pedra aí, dá uma chupada nela e vê se desce na garganta. Pega essa pedra. Sua vida em Cristo agora. Você tem feito obras pelo menos iguais a de Cristo? Não vou dizer nem maiores. Iguais. E o próprio Jesus disse que a gente faria iguais ou maiores. Deus me livre de ser igual a Jesus. Tem gente que está falando isso agora. Deus me livre, não quero passar não. Então, você foi chamado para servir a Cristo. Entende a responsabilidade do Evangelho? Essa é uma palavra, como eu disse no primeiro vídeo, com todo o respeito que eu tenho aos meus irmãos, às pessoas, né, que não são cristãs. Esse vídeo é para cristão, cara, porque o do mundo com certeza já foi embora desse vídeo aqui. Que é paulado em cima do cavalo. Sério, esse discurso aí é duro, não quero não. Isso é para cristão. Isso é para quem quer ter compromisso com Jesus, amado. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava àquele que julga com justiça. E eu termino aqui. As minhas batalhas, as suas batalhas em Cristo Jesus, elas devem ser entregue àquele que faz justiça a Deus. Ah, Stênio, não dá, eu desço da cruz. 5 minutos, eu já dou logo um tapa na orelha ali, saio já falando ali, já eu falo, vem pra cima, que eu te arrebento. Então nós precisamos nos converter. Não, mas se fulano, não, que isso aí, se vem, pô, fulano vai me pedir perdão. Que perdão, mano? Quem perdoa é Deus, né? Tem no pessoal do mundo, né? Quem perdoa é Deus, não perdoa ninguém não. Mágoa faz um mal, rapaz. Que se vir conversar comigo, que eu nem troco ideia. Esse negócio de conversar é porque leva o pessoal, né? Confunde o pessoal com o comportamento. E choca mesmo, né, irmãos? Uma pessoa falar pra você que você é mentirosa e você mano, é difícil. Choca, porque bate é como uma porrada no estômago, né? A pessoa fala, Stênio, você é mentiroso. Eu? Você vive mentindo. Blasfêmia! Não é mais ou menos assim, né? Então, irmãos, a gente precisa mudar. O Evangelho, ele vem para transformar as nossas vidas. E eu quero terminar essa live e esse vídeo, né? Glorificando a Deus e incentivando a você, nesse momento, a voltar o seu coração a Jesus. Ore ao Espírito Santo, pede direção a Deus, para que você possa voltar a uma vida, ou para que você possa recomeçar uma vida em Cristo Jesus. Será muita perseguição, haverá muita batalha, mas todavia o Senhor será contigo e no final você terá a vida eterna. Num local onde não terá mais choro, nem ranger de dentes. Saia dessa vida de ilusão. Saia da vida que te dá resultado fácil. Ou resultado rápido. Entregue seu caminho a Jesus. Não a religião. E eu sei que no meio do povo de Deus há muita igreja e há muitos servos com compromisso com Deus. Mas para que eu consiga reconhecer uma igreja que tenha compromisso com Deus, eu primeiro tenho que ter compromisso com Ele. Como assim, Stênio? Porque se eu tenho um compromisso com Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar,
Eu vou procurar conhecer a Deus. E aí quando eu chegar no lugar, eu vou saber se o lugar é de Deus ou só diz que fala de Deus. Ou que enche o meu ego. Que traz palavras que não confronta a minha vida, que não me tira da prostituição. Eu sou cristão, mas eu continuo pelada. Sou cristão, mas continuo andando de maneira vulgar na rua. Me comporto com a boca suja, falo mal do outro, estouro facilmente, vivo em guerra, xingo os outros, mas eu vou na igreja lá fazer minha campanha. Eu vou lá na igreja. De domingo eu tô lá. Jesus nos chamou para ser igreja. Então que a gente venha refletir sobre isso. E que você receba essa palavra no seu coração. Eu estou pensando em um dia até fazer a live e uma gravação só o áudio, né? Porque às vezes eu fico imaginando, as pessoas devem olhar e falar assim, esse cara, nossa, ele que é, meu Deus do céu, o cara é muito arrogante. Porque vocês olham para mim, né? Eu sou apenas um pecador e também estou aqui exatamente para buscar mais e mais do Senhor. E eu creio que o Deus que transformou a minha vida pode transformar a sua. E já está transformando a sua. Eu prego o evangelho da verdade porque ele me transformou. E o melhor, ele continua me transformando. Deus continua pegando no meu pé, dizendo, ei, Stênio, isso aqui não é o caminho não, ó. Poxa, filho, que bom, você melhorou. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo desafio. Para lapidar esse seu caráter falho, humano, pecaminoso. É assim que vive um cristão. Que Deus abençoe seu dia, sua noite, sua tarde. E que você fique com esse vídeo, com essa palavra. E eu vou te dar um conselho. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, que foi ministrado em dois vídeos. O primeiro já soltei e vou soltar esse agora. Leia a Bíblia. Tudo que eu ministrei, confere lá. Eu sou católico, eu não sou evangélico, eu não tô nem aí para você que você segue. Estou falando de Deus. Pode pegar a sua Bíblia católica, vai estar o mesmo versículo lá, é a mesma Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é católica. E ela também não é crente, ela não é evangélica. Ela é a boca de Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.